30 de janeiro de 2021, Belém, Pará. Jéssica Araújo estava decidida. Ela deixaria o casamento de quase 10 anos com o militar aposentado Joelson Alves de Souza e voltaria a morar na sua terra natal em Pernambuco. Para buscar suas malas, Jéssica chega acompanhada da amiga Tamires Ferreira, de quem Joelson tinha muitos ciúmes. Ele chegou a acreditar que as duas amigas fossem, na verdade, amantes. Nem Jéssica nem Tamires conseguiriam sair com vida daquela casa. Confira a entrevista que fiz com Joyce, irmã de Jéssica, que conta os detalhes do crime que traz um final surpreendente. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com a Joyce. Joyce, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sempre falo para os entrevistados que eu converso a partir de agora gravando, para que tudo seja sempre assim surpreendente para mim, surpreendente para quem esteja assistindo e para você também. Obrigado pela sua generosidade, com a sua irmã, principalmente, de você marcar a história dela. Eu acho que o canal ele ajuda a gente a perpetuar as vítimas, a ser a voz, você, no caso, a voz, a gente o meio de conhecermos a Jéssica, sua irmã, que perdeu a vida de uma maneira inesperada, absurda, mas quem vai me contar toda a história é você. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. Me conta, esse crime aconteceu no dia 30 de janeiro de 2021. Inclusive, ele já foi julgado, aí você vai me contar o final de um todo. Como era? Quem era a Jéssica? Quem era a Tamires? Qual a história de relação delas? Como que foi aqui? Quem era antes do dia 30 de janeiro? Como era a sua irmã? Então, minha irmã, faltam palavras, né, para descrever a pessoa incrível que ela era. Ela era farmacêutica, ela fez um mestrado pela Federal, aqui em Recife, e começou a fazer o doutorado. Só que aí ela passou no concurso público, porque o sonho dela era passar no concurso público. E aí ela passou nesse concurso de Belém para técnica em farmácia. E ela dizia assim para mim, minha irmã, eu vou continuar estudando para, assim, né, fazer outro concurso, né, tentar um cargo melhor, mas ela quis assumir esse cargo lá, porque ela realmente sempre quis isso, sempre quis ser concursada. E na época ela ficou naquela, né, sair daqui de Pernambuco, de perto da família, para ir para outro estado, mas como era uma coisa que ela queria muito, ela foi para lá. E aí ela trancou o doutorado, aqui que ela fazia na Federal, para poder assumir o cargo lá. E assim, ela foi, a Tamires também trabalhava nesse hospital que ela trabalhava e criou aquela amizade, né, de trabalho. Eu, particularmente, eu não conhecia a Tamires, né, nem pessoalmente também não tive contato com ela, só pelo que as pessoas me falavam, mas minha irmã falava algumas vezes que ela era uma ótima amiga, que ela estava dando um apoio, porque começou, né, os problemas conjugais, né, entre ela e o Joelson. Né, isso, o assassino. E aí, eu acredito que, pelo que a Jéssica falava, a Tamira estava mostrando, né, a relação abusiva que ela estava. Só que, assim, eu sentia que minha irmã, ela protegeu muito a gente. Ela não contava muitos detalhes, assim, ela contava que estava se aperreando muito, porque queria se separar e ele não aceitava a separação. Ela falava que ele dizia que se ela o deixasse, ele iria se matar. Isso a Tamires? Né? Não, Jéssica dizia pra gente. Sobre Tamires? Pra minha tia. Não, sobre Joelson. Tá. O marido que assassinou. Ela contava para mim, porque assim, eu acredito que tenha mais coisas, só que ela nos protegia, entende? Então, o que ela falava é que ela queria se separar, mas ele não deixava. Porque se ela deixasse, ele iria se matar. E ela se preocupava muito com ele, sabe? A preocupação dela era sempre ele. Uma vez eu me recordo que ela falou assim, minha irmã, ele olhou para mim e disse que se eu deixasse, ele iria se matar e a família dele, as pessoas, enfim, iriam culpá-la porque iria dizer que ele se matou por causa dela.
E como tinha uma diferença de idade, porque minha irmã na época tinha 27 anos, ele já tinha 50 e alguma coisa, ela tinha muito receio, como ele era militar aposentado, ela tinha receio das pessoas dizerem assim, ó, ela induziu ele a se matar para ficar com a pensão, porque você sabe, infelizmente, né, as pessoas têm um certo preconceito quando tem essa diferença de idade, então ela tinha muito receio disso. E ela dizia assim, minha irmã, eu quero ver ele bem, ele estando bem, eu vou ficar bem. E aí ela cuidou, ela levou para médico e ele nunca tinha problema nenhum, sempre normal, entendeu? Mas ela cuidou, ele disse que ia fazer faculdade, chegou a fazer prova do Enem e ela dizia assim, minha irmã, eu vou esperar ele passar, deixa ele fazer essa prova, porque ele tá dizendo que eu tô tipo assim, atrapalhando, né, os estudos com essa história de separação, que ele não iria se concentrar. Então, assim, ela teve todo um cuidado, ela teve todo, sabe, uma preocupação dele ficar bem, dele estar bem encaminhado para que ela saísse numa boa, entende? Agora, E aí, E aí, desculpa, pode falar? não, aí quando foi no dia 30, né, enfim, nesse dia, eu falei com ela logo cedo, eram umas 7 e pouca, eu não me recordo bem o horário, só que assim, eu tinha falado outras coisas, sabe, de assuntos assim, eu nem sabia, enfim, né, dessa situação, assim, em específico, e aí eu liguei para ela, e eu estava falando outras coisas e eu notei a voz dela um pouco assim, diferente, sabe? Uma voz triste. E aí eu disse assim: minha irmã, tá tudo bem? Eu tô notando tua voz tão assim. Ela disse: minha irmã é Joca. Ele estava na sala chorando, dizendo que não aceitava a separação. Aí eu disse: Jéssica, ele não tem o que querer. Se você não quer mais, já deu. E já era para você ter saído daí, porque eu sempre dizia a ela, sabe, Jéssica, não dá, sai do apartamento, não dá certo. Separou, tem que sair, não dá certo morar junto. Só que ela sempre, não, eu vou sair numa boa, eu quero ver ele bem, eu preciso deixar ele bem. A preocupação dela era sempre ele. A nossa dor é essa, maior assim, porque ela se preocupou tanto com ele e olha o que ele fez. No dia Ai, você já está chegando no dia 30, que é o final da sua isso. irmã. Ah, E perdão, eu sim. queria, não, me fale tudo. Só que eu queria, antes da gente chegar no dia 30, queria conhecer um pouco Uhum. mais da relação da sua irmã com o Gelson. Eles estavam há quanto tempo juntos? Onde eles se Então, conheceram? ao todo, eu acredito que uns 8 anos, ao todo, assim, porque tem namoro, né, aquela, enfim, acredito que seja isso. Eles se conheceram lá em Recife, porque na verdade não é Recife, é Jabotão dos Guararapes, porque a gente morava em Candeias com nossa avó. Eu acredito que foi lá, eu não sei muito ao certo, sabe, porque quando a gente soube já estavam juntos, mas eu acredito que foi lá. E aí ela, assim, a gente no começo a gente ficou, porque como tinha uma diferença, né, grande de idade, a gente tinha essa preocupação, sabe? Mas ela queria muito, ela gostava muito dele, então a gente abraçou, né? Por ela, né? Ela gostava dele, então a gente sempre o tratou bem. Quem nunca realmente, assim, quem nunca aceitou esse relacionamento foi o meu pai. Ele não aceitava. Ele sempre dizia, ela, minha filha, a diferença de idade é muito grande, esse homem vai ter muito ciúme com você. Só que assim, ela gostava muito. E pra gente, Beto, ele demonstrava ser uma pessoa boa, entende? Eu não sei se por ingenuidade nossa, enfim, a gente não tem essa maldade, né? A gente não pensou, né, que ele fosse capaz de fazer isso. Mas você e ele, por exemplo, ele convivia com vocês como família, Natal, aniversário, Então, ele era uma pessoa agradável de se estar, a sua irmã continuava sendo ela, como que era a relação, pelo que você consegue ver, inclusive a não. partir de hoje? Então, no começo, normal, né? Quando eles começaram, normal, ele ia para casa dos meus avós maternos, tá? Assim, eu ia para casa deles algumas vezes, porque minha irmã chegou a morar num apartamento do meu pai por uns 2 anos, em Piedade, com ele. Algumas vezes eu ia para lá, poucas, mas eu ia, ele me tratava bem. Mas, assim, no final, né? Antes, enfim, isso aconteceu, eu acho que 1 ano e pouco, uns 2 anos ela começou assim, ela não tinha muita vida, sabe? Por exemplo, ela não saía muito, ela era, sabe aquele relacionamento muito você só pode de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Então, era isso. Ela, principalmente quando ela foi para lá, para Belém, eu lembro que quando ela veio para Recife, porque ela tirava férias 1 mês, e aí ela vinha nos visitar. E aí ela veio, passou 1 mês com a gente, e ele me ligou porque queria que eu ligasse para o porteiro para saber se ela tinha passado na portaria e estava no apartamento.
E eu disse assim, ô Joca, mas ela não disse a tu que está no apartamento, que era o apartamento do nosso pai. E ele disse, não, mas eu quero que você confirme se ela está lá. Foi. E aí eu fiquei assim, eu pensando, né, assim, que cara estranho. Aí eu cheguei na época até a comentar isso com minha tia. Minha tia disse assim, não, minha filha, é porque esse povo mais velho é assim, tem cuidado. Então, assim, a gente não teve essa maldade, entendeu, Beto? A gente achava que era cuidado. Foi muita ingenuidade. Eu me culpei muito por não ter enxergado, sabe, alguns sinais. Só que, Você infelizmente. questionou sua irmã, por exemplo, dessa vez. Você falou para sua irmã, escuta, o Então, seu aí. marido me ligou aqui pedindo para eu ligar para o porteiro para ter certeza. Uhum, Ou seja, ele já põe uhum, você no meio, ele já tenta te cooptar isso, para ele. isso. E o que sua irmã falava? Não, então, ele é assim, Joyce. Tipo assim, ela não entrava em detalhes, ela falava, ele é assim, Joyce, mas eu vou falar com ele. Só que eu já notava que ela ficava um pouco nervosa, sabe? E aí, teve outro episódio também, eu não me recordo se foi antes disso ou foi depois, acredito que foi depois, que ela já estava lá em Belém, e ela, como eu te disse, ela saía muito rapidamente, era sempre casa, trabalho, trabalho para casa. E aí ela foi nesse dia para casa de uns amigos de trabalho, também muito rapidamente, e ele mandou mensagem na época, ou me ligou, alguma coisa assim. E ele disse assim: Joyce, sua irmã não está com amizades muito boas. E ela disse que está na casa dessa amiga. Eu quero que você ligue por vídeo para ver se ela realmente está lá. E eu disse: Joca, como assim? Ela não te disse que estava lá? Ele disse: mas Joyce, ela está muito mal influenciada. Esses amigos daqui não são bons. Então, assim, Beto, ela estava num estado que a gente não conhecia, ela estava com pessoas que a gente não conhecia. Então, assim, como ela estava longe, eu pensava: não, peraí, então deixa eu ver o que é que está acontecendo. Por preocupação, entende? Eles mexem tanto com a cabeça da gente que a gente acredita que é um cuidado. E aí eu lembro que eu liguei para ela normal, eu não liguei por vídeo. E ela disse assim: minha irmã, eu tô aqui na casa. Ela disse o nome da pessoa, eu não me recordo. Aí eu disse: não, porque a Joca me disse isso, não sei o que. Ela disse: não, irmã, não é assim não. Mas depois eu falo contigo, que eu tô aqui com o pessoal tal. Aí desliguei. Aí falei para ele: Joca, tá tudo bem. Eu falei com ela. Aí ele: mas você ligou por vídeo? Eu disse: não, liguei normal. Aí ele disse: você tem que ligar por vídeo e pedir para ela mostrar o ambiente, porque ela tá mentindo. Foi. Aí eu liguei novamente. Veja, né? É assim, infelizmente eu fui muito Não, ingênua. na Aí eu verdade, você. liguei novamente. Desculpa te cortar, mas só para ser empático com você. Você estava preocupada com a sua irmã porque o marido dela está Sim, praticamente dizendo que ela está se colocando em risco e está convivendo com pessoas que são do mal e ele é do bem. exatamente. É porque, assim, depois de tudo que aconteceu, a gente vê a manipulação, sabe? Sim, Só que antes a gente lógico. não enxerga. Isso, aí eu liguei novamente por vídeo e ela fez: minha irmã, eu tô bem, eu tô aqui. Ela me mostrou. Aí eu disse: não. Aí eu fiquei tranquila, sabe? Eu disse: não, então tá certo. Mas ele fazia muito isso, ela não podia sair, ela não saía. Assim, de um tempo para, enfim, próximo ao ocorrido, ela estava muito mal, muito nervosa. Mas, assim, Beto, ela sempre dizia pra gente que a preocupação era com ele, não com ela. Então, assim, ela não passava para a gente que ele poderia fazer um mal a ela, entende? Então, a gente não enxergou enfim, nessa capacidade dele 8 anos eles ficaram juntos, 8, 10, vamos botar um 10 que ao fica até mais fácil, todo. vai, 8 anos total. Ele vai Mas não com ela, chegou a 10. ele vai com ela para Belém por quê? Porque ele era Isso. casado, porque ele Porque ele já podia. está. É porque ele já era aposentado. Como eles estavam casados, então, assim, para ele foi cômodo, né? Ele já não estava trabalhando mais, aí ele acompanhou ela. E ele quis, ele apoiou de ela sair de Recife? Até onde eu sei, sim, assim, porque ele dizia que se ela não fosse, ela iria ficar com aquilo na cabeça por não ter aproveitado a oportunidade. Então, até onde eu sei, sim. Ele tentou limitar ela quando morava em Recife. Ele tentou limitar ela com os amigos, com vocês. É, Ela, é como eu estou te dizendo, ela não saía muito com amigos, a gente já não via tá. muito isso. E no final do relacionamento, tipo assim, uns 2 anos antes de acontecer, aí é que ela tava, que ela nem saía. Para ela ir no shopping para comprar alguma coisa, eu acho que a bichinha nem fazia. Porque ele mudar para Belém era melhor ainda para controlar. Longe da família, ela não tinha. E ela dizia muito assim: minha irmã, eu tenho medo de acontecer algo aqui com ele, porque ele ameaçava se matar, porque ela dizia assim: eu não tenho ninguém aqui por mim, eu não tenho suporte, né? Ela tinha esse receio. Ele foi pro lado da piedade, da dor,
da tristeza, olha o que você vai fazer comigo. Você vai me matar, me fazendo me matar. Isso, Ele chegou exato. alguma vez a ligar para você? Como ele, pelo jeito, ele ligava para ver se você conseguia mais informação, te manipulando para Isso, controlar ela. isso, Mas ele chegou a isso. falar para você se a tua irmã não entende, eu vou me matar. Você ouviu dele? Ele Não, tentou ele isso não falava para mim, né? Ele falava para ela e para ela nos ela. contava que se Tá. é isso, que se ela o deixasse, ele iria se matar e a família iria culpá-la, a família dele iria culpá-la, porque iam dizer que, enfim, ela induziu ele a se matar para ficar com a pensão. É tanto, Beto, que antes do acontecido, ela me pediu para fazer o divórcio, né, deles, porque ela dizia assim, minha irmã, se acontecer alguma coisa, pelo menos eu estou divorciada para todo mundo saber que eu não quero a pensão dele. Se acontecer, ela dizendo assim, se ele se matasse, né? Porque eu falava assim para ela, minha irmã, quem quer se matar, se mata. Se ele quer se matar, tu não tem culpa. É uma escolha dele. Sabe, eu falava isso para ela, dizia, você não tem que estar nesse relacionamento por isso. Você já cuidou, porque ela levava ele para médico, tudo, e ela tinha essa Nossa, mas ele tem preocupação. cinquenta e Tudo. sete anos. Calma, eu tenho 50. Ele não é um idoso de Não, 114. sim, sim, sim. Ele se Mas eu, fazia de frágil, um militar. para ela, né, dizendo que iria se matar, né? Não, que é Enfim, para levar em médico, isso aquilo é por quê? Porque ele estava doente, ele isso. tinha alguma doente, tinha nada. Era só Não, cena. para ela, não, para ela ver essa questão dele dizer que vai se matar, Ah, né? para Se ele estava com uma. psiquiatra, essas coisas assim. É isso, Tá. isso. Ela levou, mas assim, nada. Os médicos sempre atestaram a perfeita capacidade mental dele. Inclusive, eu tenho um laudo que estava nas coisas dela. Um mês antes do acontecido, a médica deu um laudo atestando que ele estava normal, nem precisava usar nada, assim, de. Acredito E, que de medicamento. sim. E aí ele era ciumento com ela em Recife. Você viu cenas? Como que era a parte da possessividade dele? Então, assim, eu não convivi, né, com eles, porque ela foi morar com ele e eu morava em Pojuca. Na verdade, eu morava em Candeias e depois eu voltei a morar em Pojuca, sabe? Eu não, assim, ficava muito tempo com eles. Eram coisas pontuais. Por exemplo, uma vez eu fui lá no apartamento quando ela morava com ele, almocei, mas era uma coisa muito assim, sabe, Beto? Uma Mas vez ele ou tinha ciúmes? outra. Ela falava que era exacerbado os ciúmes dele, com Ela, amigas e com amigos e tudo? ela dizia pra gente que ele tinha ciúmes, entende? Das amizades, que assim, nenhum amigo pra ela tava bom, entendeu? Na opinião dele, sabe? Mas assim, ela não entrava em detalhes porque eu não chegava a perguntar também Tá. muito. Assim, Beto, eu tinha um costume de não, tipo assim, eita, não vou perguntar muito, não vou me meter muito, porque é relacionamento, é casamento, sabe? A gente, infelizmente, a gente comete esse erro, sabe? Então eu não, a gente só começou realmente a perceber mais quando ela foi para Belém, que foi Mas quando ela se afastou. e ela se afastou de vocês. Joyce, mas uma coisa interessante que você está falando, que a gente pode aproveitar aqui Uhum, para abrir para todo mundo. Nós somos todos uhum, educados e nós estamos mudando agora uma frase que sim, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Ah, isso, deixa eles lá totalmente que errado. depois eles se resolvem. Ah, não se mete porque isso não é Uhum, com você. Você não isso, tem- é o contrário, a gente tem que perceber, e hoje eu acho que casos, inclusive, da sua irmã, e a gente tem falado muito disso, que em brigas de marido e mulher se mete o faqueiro inteiro. com certeza, Que pelo amor que você tem pelo outro, você também cuida do outro. Que você com pode sim, certeza. como um irmão, uma irmã, um amigo, um vizinho, atentar e avisar o que está acontecendo, porque aquilo pode chegar até onde chegou com a sua irmã. Eu pergunto de ciúmes porque vai ter uma situação lá na frente com que a gente vai Uhum, entender que ele até escreve Satã na parede. Ele era uhum, homofóbico, uhum. ele tinha aversão. Como que ele era, assim, você sabe? Ou você só está descobrindo tudo depois da morte dela? Não, não, eu vou te contar uma situação que aconteceu que, assim, me dói até hoje. Pouco antes também, né, de acontecer a situação, uns meses antes, ele ligou para mim e disse assim: eu tenho que te contar uma coisa, mas eu preciso que você jure com a mão na. Porque assim, minha família é católica, nós somos católicos. E aí ele disse assim: eu preciso que você jure diante da Bíblia. Aí ele pegou a Bíblia, eu nunca esqueço. Ele pegou a Bíblia para mim e disse assim: essa é a única arma que eu tenho em casa. E eu preciso que você jure diante da Bíblia que você não vai contar, porque é um assunto sério. Aí eu cheguei a perguntar assim, eu Meu disse, Joca, Deus. é alguma coisa que envolve a vida dela? Porque se for algo que envolve a vida dela, eu vou ter que falar. Aí ele disse, não, não é isso. Aí eu disse, não, então pode falar. Veja assim, o grau dele, sabe? Como ele usava as coisas. E eu, na minha ingenuidade, não percebi.
E aí ele disse assim, sua irmã é sapatão. E eu disse assim, como assim sapatão? Aí ele disse, ela é sapatão. Eu disse, Joca, vê só, eu conheço minha irmã. Eu sei que ela não é, mas ainda que ela fosse, ela seria amada da mesma forma. Ela, enfim, seria a mesma pessoa para mim, porque a opção sexual de cada pessoa é a pessoa que diz, é a pessoa que escolhe. Eu não tenho preconceito. Mas assim, eu sei que ela não é. Aí ele disse, porque assim, eu queria entender por que ele inventou aquilo, sabe? Aí ele disse assim, aí eu vi que ele ficou chateado, tipo assim, eu acho que ele queria que eu, né, enfim, fizesse alguma cena, e eu percebi o desconforto dele, quando ele percebeu que ela teve o meu apoio. E aí ele ligou na época para minha tia e falou a mesma coisa. E minha tia disse também o que eu disse, que assim, sabia que ela não era, mas caso ela fosse, ela seria amada da mesma forma. Aí o que é que acontece? Passou, ela ficou muito chateada com ele, porque ela ficou sabendo. Aí, Ela desculpa, disse: eu minha tá. irmã, eu não Vocês sou. contaram para ela? Vocês contaram que ele ligou? Contou, contou, Isso contou quanto depois, tempo né? Enfim, antes? antes do crime. Antes do crime? Quanto tempo antes do crime? Eu não me recordo, mas foi pouco tempo. Eu realmente não me recordo o Não, até porque mês. tem o fechamento dessa história é com a palavra sapatão. É, Então mas ele já foi devia estar pouco, sabe? organizando isso antes, né? Isso. Aí eu lembro assim que ela ficou muito chateada. Ela disse: minha irmã, eu não sou. Se eu fosse, eu diria a você. Eu não sou. A gente sabia, sabe, Beto, que ela não era. Mas como a gente sempre deixou claro para ele, se ela fosse, ela seria amada da mesma forma. E aí, enfim, passou, né? Isso aí, ele ficou chateado, eu acredito comigo, porque eu contei, assim, eu vi que ele já evitava contato comigo, eu também não procurava mais, porque eu também já estava chateada com toda essa situação, né? Assim, que minha irmã Sim. estava vivendo, ela com esse cuidado com ele, enfim, nessa chantagem emocional. Eu só não enxerguei a capacidade dele de fazer o que ele fez. Isso aí eu não esperava. Ele tentou, ele te usou bastante também, né? Ele, pelo que você Sim, conta aqui, sim. ele te pegava meio que como comparsa, sem ser, mas ele tentava te Sim, eu tô entendendo. e ele conseguia de alguma, até só Para ir porque criando, né? Para ir é, criando a história, sim. até porque eu sempre acho que o canal ajuda a gente a organizar comportamentos. A gente não tem opção sexual, a gente tem a Uhum. condição. Porque opção é a gente optou por ser, né? Então uma pessoa é uma Claro, condição sexual. Eu só aproveito perdão. sempre para explicar que eu acho que a gente assim consegue Claro, claro. ajudar todo mundo a Perfeito, poder entender melhor o outro. Ah, perfeito. ele então ele já tinha essa para a escalada de violência que foi. Geralmente os casais eles não vêm direto na facada. Eles passam antes por agressões verbais, que ele já tem a manipulação total, você já contou, ele já afastou, para ele foi maravilhoso ir para Belém, que ali ele Uhum, conseguiria controlar ainda mais, inclusive uhum, vocês, porque ele uhum, viraria porta-voz de algo que uhum, vocês não estariam vendo dela, porque ela não contaria. uhum, Então ele conseguiria manipular melhor a família dela, ela, uhum. e ele ser o rei absoluto. Ele conhece ela, ela tinha o quê? 18 anos. Porque ela morreu com 27, não é Beto, isso? foi 27, Com vinte e isso. Porque sete foram ele ficou oito 8 anos, né? Eu acho anos. que foi, eu acho que foram 19, né? Ela, 19 para 20, mas ela tem é. experiências amorosas, a sua irmã, mesmo que tivesse tido várias, mas ela não tem maturidade do tempo, mas ela foi a primeira grande experiência única dela. Ela não, assim, eu acredito, eu não me recordo, eu acho que ele foi o primeiro que ela realmente apresentou, assim, a família, sabe? Ela trabalhava com minha avó, ela era muito focada no trabalho, porque minha avó tinha uma farmácia na época e ela queria ser farmacêutica. Então, Entendi. ela era muito assim, farmácia, né? Sempre trabalho, estudava, ela fazia faculdade ainda, na Faculdade Pernambucana de Saúde, em Recife, e Tem- foi lá, né? Eles se Uhum. conhecem ali, mais ou menos a gente não sabe onde que foi, mas deve ter sido nesse local. Eu não sei exatamente, mas eu acredito que foi lá. Eu não sei, de verdade, o local certo. E dentro desses 8 anos que eles ficaram juntos, terminou no Uhum. dia 30 de janeiro, da forma que a gente vai descobrir daqui a pouco. Uhum. Nessa escalada, hoje você olhando, ou se tem, ou se tem algum registro, ou se amigos falaram, ou se o WhatsApp dela revelou, ele tem uma escala. Assim, ela fez algum boletim de ocorrência contra ele por agressão? Ele bateu nela já? Alguém viu foto? Se registrou machucada por ele? Como que tem essa fase? Tem algum? Tem ou não teve? Então, Beto, vê, boletim de ocorrência não tem, mas assim, conhecendo minha irmã da forma que eu conheço, ela não faria. Ainda que ele tivesse batido nela, ela não faria, porque ela não iria querer prejudicá-lo, entende? Ela não iria querer, enfim, o mal dele. Ela era muito preocupada com ele.
Então, ainda que ele fizesse isso, eu sei que ela não faria. Ela me relatava que ele nunca tinha agredido fisicamente ela, mas que ele era muito grosso com as palavras. Ela dizia assim: minha irmã, joga na frente de vocês é uma coisa. Entre eu e ele é outra coisa totalmente diferente. Ele é muito bruto com as palavras. Aí ela dizia até assim: ele xinga nosso pai, porque meu pai nunca aceitou, entende, o relacionamento deles. E eu dizia assim: como assim ele fala mal do nosso pai? Ela dizia: minha irmã, ele fala muita coisa. Eu dizia: ele não tem o que falar do meu pai. A gente se incomoda, né? Ninguém quer que fale, Claro, né? lógico. Enfim, dos pais da nossa mãe. Eu dizia: ele não tem o que falar. Ela dizia: mas ele é assim, Joyce. Só que na frente de vocês, ele é outra pessoa. Agora, assim, Beto, existem várias pessoas que estão assim em casamento, você vê uma discussão, bate-boca. Ela falava para mim, não, ele não me agride fisicamente só com as palavras. Eu achava que esse era o temperamento dele, porque na minha família tem pessoas que são temperamentais, que falam, enfim, mais alto, uma coisa. Mas, enfim, sabe, nunca aconteceu nada. Então, infelizmente, eu não tive esse olhar maldoso, digamos assim, de enxergar que ele poderia fazer isso. Com você ele nunca foi grosseiro. Não, que eu me recordo, não. Tá. Ele manteve a máscara social dele para todos vocês sempre. Isso, Tá. perfeitamente. Com Uhum. ela, não. Então, assim, hoje, assim, amigos dela ou amigas, a Tamires, infelizmente, morreu, a gente não sabe. Mas as pessoas que foram próximas a ela em Recife, ou vizinhos, como dá para construir como era o dia a dia? Se tinha gritos, se não tinha, alguma coisa assim? Então, o que os amigos dela nos falaram depois do acontecido, né, que muitos chegaram para conversar com a gente, era justamente essa vida social que ela não tinha, entende? Que ela não poderia sair. Eu lembro que teve uma amiga, não me recordo o nome dela, que falou que nas raras vezes que Jéssica saía, ela levava uma sacolinha, sempre tipo assim, de mercado, com alguma coisinha dentro. Eu acho que ela dizia assim para ele: não, eu preciso ir no mercado para comprar alguma coisa. E era nesse tempo que ela conseguia, enfim, conversar com Nossa. alguém e voltava para casa com essa sacolinha de mercado. Aí ela até disse a mim, Joyce, eu acredito que para ela conseguir sair de casa, ela tinha que dizer que ia comprar alguma coisa no mercado. Ela chegou a fazer um curso de técnica em enfermagem, ela não concluiu, e ela disse assim para mim: minha irmã, eu vou fazer isso aqui. Eu disse: Jéssica, mas tu já é formada, tu já é farmacêutica. Ela disse: não, minha irmã, eu quero, porque quanto menos tempo eu ficar em casa, melhor para mim. Porque ela não queria estar em casa com ele, sabe? Ela não queria. E eu disse assim: mas poxa, não dá, Jéssica, se tu tá nessa vida, para que tu tá assim? Tu não precisa disso. Porque assim, Beto, ela não dependia financeiramente dele, ela era totalmente independente, ela não precisava. Aí ela dizia assim para mim: não, minha irmã, mas eu preciso ver ele bem. Eu só vou sair quando eu ver que ele tá bem, porque ele estando bem, eu também fico bem. Ela me dizia muito isso. Que loucura, ela só vai ficar bem isso se ela estiver bem e não com o outro bem. Ela foi muito manipulada mesmo. Ele teve o sequestro da alma dela, porque muitas mulheres acabam passando por isso, como você mesmo apontou, pelo fator financeiro, não tem para onde ir. Isso. Filhos Uhum. elas não tinham, Não. nem pretendiam ter. Não, ela nunca quis. Ele, inclusive, no final, assim, né, como ele viu que ela realmente não queria mais, ele chegou a dizer para ela que queria filho. E ela disse: minha irmã, eu nunca quis e nem quero. Eu não quero mais continuar casada com ele e também não quero ter filhos. Ela realmente nunca teve a pretensão de ter filhos. Claro que isso, com o tempo, poderia mudar, né? Depois, caso ela tivesse voltado para a gente, né? Sim. Mas até então ela não queria. O Joelson chega bem mais velho na vida da sua irmã, da Jéssica. O que aí é um problema de cada um, se gosta de gente mais velha ou não. Só que ele chega com uma bagagem, ele chega com uma biografia já organizada. Quem era o Joelson e o que, assim, ele foi casado, tem filhos. Qual é o histórico desse homem que você conseguiu talvez conhecer durante, mas descobrir muita coisa depois? Então, ele não falava muito da vida dele. Quando O- ele apareceu na vida dela, né, que ele teve a oportunidade de conversar com a gente, ele disse que já tinha sido casado, mas que não tinha filhos. Ele falava isso, que não tinha filhos. Eu até assim dizia: poxa, um rapaz assim, dessa idade já e não tem filhos, né, foi casado, mas ele dizia que não queria ter filhos. Logo quando ele se apresentou pra gente, e que não teve. Eu não sei quem é essa ex-mulher dele, não sei quem é. Mas aí, depois do acontecido de tudo isso, a gente descobriu que ele tem uma filha. Enfim, mas eu não a conheço, tá? Não a conheço. Só que a gente descobriu, né? E é isso. Assim, eu não sei muitos detalhes da vida dele, É uma porque ele disse mentira pra gente que muito morava em outro. séria, né? É uma mentira.
É uma mentira. Mas ele é de Recife? Ele é de Pernambuco? De onde ele é? Então, é porque ele morou muito tempo. Quando ele foi casado com essa ex-esposa, parece que ele morava em outro estado, porque como ele era militar, ele viajava muito, Sim. entende? Então, ele morou, salvo engano, em outro estado. Aí ele disse que veio para cá porque se separou. Mas é como eu te disse, ele não contava muitos detalhes, sabe? Ele só contava isso, que foi casado, não deu certo. Ele falava muito mal da ex-esposa, como sempre, né? Falava muito mal dela e que não deu certo e que veio para cá, para se refazer, entende? Mas nunca disse pra gente que tinha filhos, nunca disse. A Jéssica, talvez você não, mas a Jéssica, ela convivia com família dele, ele tem com irmão, amigos dele. Ela tinha uma Isso. proximidade com a família dele? Ele tem parentes em Recife, e tem parentes lá também em Belém, e ela convivia, sabe, com a família dele. Quando próximo ao que aconteceu, né, até onde a gente ficou sabendo, é que uma irmã e um irmão dele não estavam tão próximo dele, sabe, não estavam tão próximos. Mas assim, eu não sei muitos detalhes, mas ela convivia, sabe, com eles. Só no finalzinho mesmo que eu acho que gerou aquele afastamento, porque viram que estava aquele desconforto na relação e as pessoas tendem a se afastar. Quando aconteceu tudo, alguém chegou, algum amigo dele ou algum parente procurou vocês ou a polícia para falar: "Ah, esse cara sempre foi problemático"? Alguém trouxe um testemunho de caráter dele já mais forte? Beto, eu tenho um áudio eu não sei quem é esse irmão dele, mas eu tenho um áudio que foi Jéssica que me mandou desse irmão, e ele falava super mal dele, Do sabe? Joelson. Dizia do Joelson, disse que ele não prestava, que ele era ruim, que ele ainda ia sofrer muito por causa da maldade dele. Mas como eu estou te dizendo, eu não conheço esse irmão. Eu tenho esse áudio até hoje, que ela me mandou na época. E que foi justamente nesse período que ela estava muito preocupada. Ela disse: ó aqui, minha irmã. Até o irmão dele fala isso. E ele chegou a bloquear a minha irmã, porque, tipo assim, minha irmã se preocupava tanto com o Joca, que ela chegou a falar para a família dele essa preocupação. Ela dizia: ó, tá acontecendo isso, eu não quero mais estar com ele. Ele está dizendo que vai se matar. Então, eu estou contando aqui a vocês, vocês são família dele, vocês precisam dar um suporte, sabe? E justamente por ela procurar a família dele para, enfim, ajudá-lo de alguma forma, esse irmão dele chegou a bloquear ela no WhatsApp, porque eu acho que ela ficava, né, falando muito e tal, mas ele mandou esse áudio, ela encaminhou para mim, eu tenho salvo, ele falando muito mal dele, do Joelson. O que já é, durante o julgamento alguém apareceu defendendo ele ou falando alguma coisa? Não, não, não. Assim, eu Não. não vi nenhum parente dele lá. Se tinha, eu não conheço. Eu não vi. Porque ele é uma pessoa, ele é uma pessoa com ponto de interrogação, né? Quem Sim. é esse homem, afinal de contas? Qual a É, história dele? porque, porque para a gente ele se mostrou, no início, ele se mostrou ser uma pessoa boa, né? Mas Sim. quando você vê, Beto, tudo o que aconteceu e você começa a reviver algumas coisas, você percebe o quanto ele é manipulador. Ele manipula todos em volta dele. E quanto que a história dele precisa ser sempre reconstruída em cima de uma outra Sim. história para que vocês não consigam saber logo de cara quem é ele. É que agora ele chegou no limite que todo mundo já vai chegar, mas vai descobrir. Quando ela ficou quanto tempo em Belém? Acredito que uns 2 anos. Então Uns foi 2 anos. nesses 2 anos que a relação dela com a Que ela Tamires. estava. A Tamires fazia o quê? Isso. A A Tamires era o Tamires quê? trabalhava lá também como técnica em farmácia. Eu não sei o setor, mas eu sei que Tá. elas trabalhavam próximas. E foi a Tamires que estava assim dando esse suporte, né? Porque ela desabafava o que estava acontecendo. E a Tamires, acredito que mostrou a ela, né, a relação abusiva que ela estava vivendo. A Tamires tinha quantos E anos? Beto era 30 e pouco, eu não sei ao Ela certo, tinha 30 alguma filhos coisa. também, alguma coisa? Não, Não. ela criava dois sobrinhos como filho. Inclusive, a sobrinha dela chamava ela de mãe, sabe? Porque ela criou desde que nasceu como filha. E ela, a Tamires também era a provedora do lar, era responsável pela mãe, ela dava todo o suporte financeiro para a mãe. Depois que ela se foi, a mãe, além de perder a filha, né, tão amada, ainda ficou sem o suporte, né, que a Meu filha dava Deus. para ela. A tua irmã chegou a sair de casa? Falar assim, Então, sair e voltou? Teve algum momento que ela tentou e conseguiu por um Então, dia né, ou dois? foi justamente nesse dia 30. Quando ela falou para mim que iria sair, eu disse assim: Jéssica, tu espera ele ir no mercado.
Veja, Beto, assim, eu não sei, meu Deus, ou por que que eu falei isso, mas eu cheguei a dizer isso para ele, tu espera ele ir no mercado, ele sair de casa, e aí tu sai, tu vem para cá, quando tu chegar aqui, tu diz a ele que já tá aqui. Eu ainda cheguei a falar isso para ela. E assim, eu não imaginava da capacidade dele, sabe, em relação a, enfim, fazer isso. Mas eu ainda cheguei a dizer isso para ela. Minha tia também disse isso para ela. E ela disse assim: não, minha irmã, olhe, não se preocupe, porque se sua preocupação foi em relação a mim, tire isso da sua cabeça. O meu medo é que ele faça contra ele mesmo, porque se ele fizer, minha irmã, contra ele, eu não vou aguentar. Você sabe que eu sou nervosa. Ela dizia até assim: você sabe que eu não tenho nervos para isso, e eu não vou aguentar se ele se matar. Aí eu disse: Jéssica, mas tu não tem culpa se ele fizer isso. Ela dizia: mas eu não aguento, minha irmã. Eu quero ver ele bem, eu preciso Meu deixar ele Deus. bem, ele ficar bem para eu poder ficar bem. Aí nesse dia 30 ela já estava com as coisas prontas, as 30 de malas prontas, janeiro de tudo fechado. 2021. 2021, isso. Ela já estava com as malas prontas, tudo pronto. Aí ela realmente ia sair do apartamento. Aí a Tamires foi com ela e a outro, eu não sei se era amigo ou amigo, mas ia outra pessoa com elas. Mas só que essa outra pessoa que ia, era dia de plantão, no hospital não pôde ir. Eu não me recordo o nome dessa pessoa, ela veio falar comigo, inclusive, depois de acontecido. E aí acabou que só ficou as duas, né? Aí a Tamires foi com ela, né, para tirar as malas. Ela ia ficar na casa de Tamires do dia 30 até o dia 11, porque dia 12 ela ia voltar para Recife de vez. Ela já estava com passagem comprada, ela já estava com tudo certo. Ela pediu exoneração do cargo, ela abriu mão do emprego dela para voltar para cá, porque ela disse que não aguentava mais a convivência com ele lá. Então ela foi no hospital, pediu exoneração Ele não sabia que ela e tinha pedido exoneração. Ele ela falou para ele. no dia Eu cheguei 30. a não, no dia 30 não, um pouquinho, eu acredito que um pouquinho Ah, tá. antes. Quando ela disse a mim que queria fazer isso, eu disse assim: Jéssica, tu não diz a ele que tu pediu, tu não fala nada, tu vem. Só que ela confiava nele, sabe? Ela confiava. Então ela disse a ele. Aí ela até me ligou muito triste e ela disse que tinha falado para ele. Eu disse: Jéssica, para que tu falou? Eu não te disse que não era para tu ter falado. E ela muito tristinha assim, ela disse: minha irmã, mas eu já falei, agora já é tarde. E ela estava muito tristinha a voz, sabe? Eu acho que ele deve ter xingado ela, falado muitas coisas. E aí, nesse dia 30, a Tamires foi com ela para ajudar a tirar as malas, e ela ia ficar na casa de Tamires, porque Tamires ofereceu abrigo, né, digamos assim, para ela ficar. Aí ela iria ficar até o dia 11, dia 12 ela já voltaria, a passagem já estava comprada, tudo certo. Aí quando a Tamires, ele só esperou a Tamires entrar. Quando a Tamires entrou, ele trancou as duas e matou, com golpes de faca. Ele deu, quando a gente chegou lá em Belém, o rapaz falou que ele deu 13 facadas em Tamires e ainda deixou uma faca aqui encravada no pescoço. Eu não sei te dizer ao certo, porque eu não vi as fotos. Eu prometi para ela que eu não iria ver, porque eu não quero ter essa imagem dela. Eu acho que o que eu vi lá eu já vi demais. Mas eu sei, até o policial lá falou que deixou uma faca aqui em Tamires e deu 5 facadas nas costas da minha irmã. Inclusive, o médico do IML, o que fez, né, a autópsia, ele falou para mim que ele foi muito preciso. Eu nunca esqueço. Ele disse assim: ele foi muito preciso, ele sabia exatamente o lugar fatal de matar. E aí eu disse: ele é militar, né, treinado. E você sabe, conseguiram desenhar essa dinâmica? A Jéssica já estaria morta quando a Tamira chegou? Não, veja, o que a gente sabe é que ele foi em cima da Tamires. Primeiro ele matou a Tamires, Primeiro a né, e aí Tamires. primeiro a Tamires. E aí Jéssica foi em cima para defender, né, a amiga, né, para puxar. E ela pediu socorro, ela gritou, os vizinhos falaram, inclusive isso consta no inquérito, o testemunho, né, do vizinho, que ela gritou, ela falava assim: para com isso, Joca, não faz isso. Aí falava: socorro, socorro. Mas assim, o pessoal ficou com medo de invadir, porque como ela era militar, achavam que ele podia estar armado. O pessoal fica, né? Aí ligaram para a polícia e um dos vizinhos foi na janela e viu que estava passando um carro, né, da polícia. Aí ficaram acenando. E aí eles pararam, foi imediatamente mesmo. Agora, infelizmente, não deu tempo, né, de salvar, né? Meu Deus. Aí quando a polícia chegou, eles bateram na porta, ninguém respondeu. Aí eles viram eu acho que lá tinha uma janelinha, alguma coisa assim, eles viram que estava com sangue, aí eles arrombaram, né, para entrar. Aí quando entraram, viram os dois corpos delas na cozinha, e quando chegaram no quarto, isso foi o relato, quando eu fui para lá, sabe, para Belém, o policial disse que ele estava na cama, deitado assim, com a mão na cabeça, e tinha uma faca próximo dele assim, que ela chegou a empurrar, sabe,
com a perna para afastar, né, a faca. E que ele estava muito tranquilo. Estava em paz. Eu falo Uhum. que o feminicida, ele fica em paz. É, Porque ele sabia que ia para a cadeia. Ele é militar, então ele vai para a cadeia militar. Mas o prazer de ele ter sido a última lembrança da sua irmã é o que deixa ele em paz. E e você não assim, mata o Beto, prazer do feminicida. é muita frieza, sabe? E assim, o que doeu também na gente é que quando isso aconteceu, inicialmente ele ficou preso na aeronáutica. Aí o pessoal alegava, não, porque ele é militar, ele tem esse direito. Não, ele não tem esse direito, porque ele não cometeu um crime militar, ele cometeu um Crime crime comum, comum. sim. Então, então ele tem que ir para o presídio comum. Então, a gente ainda teve essa luta para tirar ele da aeronáutica, que demorou uns mesezinhos, para poder transferi-lo para a prisão comum. É o Né? Mas corporativismo. enquanto isso, É. isso. Quando. Como que você fica sabendo? Como é que chega para você a notícia? Então, Beto, engraçado, né? Engraçado modo de falar, porque nesse dia eu estava indo para um casamento de um casal de amigo do meu esposo, e eu não sei, tava animada nesse dia, eu não sei te explicar, eu não estava bem, mas meu esposo, não, a gente tem que ir por consideração, né, aos amigos, então eu estava indo para esse casamento. Quando foi umas 6 e pouca, chegou uma ligação de outro estado. Eu atendi. Aí a moça, você é irmã de Jéssica Araújo Bezerra Mesquita? Eu disse, sou. Aí ela disse, você confirma que Jéssica é casada com Joelson Alves, alguma coisa? Aí eu disse, sim, porque eu comecei a estranhar, sabe? Aí ela disse assim, aí ela começou a fazer perguntas, e eu disse assim, olha, eu lembro que eu falei assim, olha, eu não vou falar mais nada. Ou você me diz o que está acontecendo, eu não vou passar mais informação. Porque, Beto, na hora eu achei que era um golpe, que era alguma coisa. Tá entendendo? Eu não pensei que era E tá isso. certo de pensar isso, porque as pessoas caem em golpes assim. Isso. Aí eu disse, eu não vou falar mais nada. E aí ela disse assim, olha, é porque infelizmente, nunca esqueço, é porque infelizmente o Joelson, ele matou ela. Pronto, quando ela disse isso, eu comecei a gritar, meu corpo se tremeu todo, eu comecei a gritar dentro do carro, meu esposo que estava comigo pegou o celular da minha mão e falou com ela. Aí eu não sei te dizer mais, porque foi meu esposo. Beto, eu já não fiquei mais em mim, eu só gritava, chorava e meu corpo inteiro se tremendo. E eu sem acreditar que aquilo tinha acontecido, porque você não acredita, você pensa que se enganaram, que é outra pessoa, você não acredita. E aí foi que até meu esposo na hora ficou nervoso, e ela falando, explicando o que tinha acontecido. Eu acredito que ela não entrou muito em detalhes, mas quando ele desligou a ligação, ele disse assim: parece que foi com faca. E aí a gente já voltou, porque a gente estava indo para esse interior, ela muito ruim de área, sabe, de celular. E a gente já voltou. A gente chegou nem é lá o local do casamento, não deu tempo. A gente Lógico. já voltou, foi em casa, arrumou as bolsas e foi para a cidade, né, dos meus pais em Pojuca. Nisso, eles também tinham ligado para minha avó, mas não contaram a minha avó o que tinha acontecido. Eu acredito que por conta da idade, né, não quiseram falar. E aí minha avó ligou para o meu pai e disse, ó, ligaram sobre Jéssica, mas não falaram o que é. Aí nisso meu pai ligou para mim. Eu não atendi, quem atendeu foi meu esposo, porque eu já não estava em condição. Aí meu pai disse: Rodrigo, eu quero falar com Joyce, porque ligaram alguma coisa de Jéssica, o que está acontecendo? E aí Rodrigo, não, seu João, calma, que a gente está indo para aí. Aí meu pai, como assim vocês estão vindo para cá? O que é que tá? Aí ele começou assim, sabe, a Lógico. ficar, ele não diga. Ele disse, conta, eu quero saber o que está acontecendo. E como para a gente chegar lá ia ser umas 2 horas e meia de viagem, eu não ia poder, assim, fazer ele esperar 2 horas e meia. Aí eu peguei o telefone e eu disse, pai, aí contei o que aconteceu. Aí ele já Ele tentou não ligar para aguentou também. Jéssica quando a sua avó falou para ele, ele tentou ligar para Jéssica. Então, eu não cheguei a Sabe aquela perguntar, coisa né, se assim, ele não, tentou. se ligaram da Jéssica, deixa eu ligar para ela para saber se. Eu acredito que ele tenha tentado, eu não estava, né, próxima dele, mas eu acredito que ele tentou, só que aí ele ligou, foi quando eu contei, né, eu tive que contar porque ia demorar muito para eu chegar lá, e eu preocupada com ele, né, para ele não ter nada, nenhum, enfim, nenhum E problema. nesse primeiro momento você não sabia nem que a carnificina tinha sido maior ainda, que também tinha. Não, não Você sabia, não fazia meu ideia da esposo só irmã falou também, assim, da Tamires. meu esposo só falou assim, parece que foi com faca. Eu acho que eles também não entraram muito em Sim. detalhes. E aí, quando a gente chegou lá, né, que o pessoal foi contando, a gente foi no apartamento que ela morava, a proprietária do imóvel limpou, né, lá, porque ela disse que tinha muito sangue, mas assim, Beto, ainda fica, né, uns resquícios, né, Sim. eu lembro que
tava pegando assim as coisinhas dela, eu peguei uma bolsa dela, quando eu vi minha mão tava suja de sangue, porque a bolsa tava suja, e isso tudo gera um trauma, sabe, na gente, porque você sabe que ali sua irmã perdeu a vida, entende? E a gente foi pro IML, porque tinha que reconhecer o corpo, e eu lembro que o rapaz lá, né, enfim, abriu fica como se fosse num freezer, né, Sim. digamos A assim, eu não sei gaveta, o ele nome. puxou a gaveta. Isso. Aí ele puxou, estava no saco preto, quando ele abriu o saco, a minha irmã lá. Ainda o olhinho um pouco aberto, ela não estava com o olho fechado, dura, e com marcas de sangue, né, no corpo. Então isso para mim, assim, até hoje é um trauma que eu vou levar pro resto da minha vida. Por isso que eu não vi as fotos da cena do crime, eu não Sim. quis ver, e nem vou ver. Quando eu enviei para vocês, eu só fiz encaminhar, o advogado mandou, eu Sim. só fiz encaminhar, eu não abri, sabe, o arquivo. Quando você sabe se a sua irmã lutou pela vida, se ele tem sinal de ataque? Ele se Ela tem cortou, sinal, ele se corta com a faca? veja, ela tem sinal de defesa, o médico lá falou aqui na mão, eu acho que Ela ela deve ter tentando. feito assim para Deve ter, isso, se defender, ela tem um na mão e foram 5 nas costas. O que a gente sabe, como eu te falei, é que ela gritou muito por socorro, e ele, o que o policial falou é que ele estava com umas perfurações aqui, sabe? Como ele lutou muito com a Tamires, porque ele foi em cima primeiro da Tamires, eu não sei, né, se ela tentando se defender, se ela deu, ou se ele próprio não se feriu para para criar dizer, né, uma. que, enfim. Isso, exatamente. Para criar uma. Assim, a legítima. Adoro a legítima defesa com 13 facadas em uma e 5 em outra. Essa é uma, não sei nem, Mas nem as se é deles, isso que assim, eles vão falar, mas você vai me contar do julgamento. Mas. as facadas dele foram bem, assim, superficiais, Sim. sabe? Aqui nessa parte. E aí você teve esse horror de ter que enterrar sua irmã, pedir quase perdão para a família da Tamires, vocês não são culpados, mas eu imagino a Sim. dor que deva ser para vocês de se sentirem, porque se vocês são Demais, humanos, é, a- demais. e começaria ali um novo caminho, que é um caminho que pô, agradeça sempre que já terminou no teu caso, que é da justiça, que tem uns que demoram Sim. 10 anos. Como é que foi saber? Vocês tentaram, vocês quiseram falar com o Joelson? Eles tentou falar com vocês? Como foi descobrir passo a passo do que tinha acontecido e se vocês chegaram a ter contato com ele? Beto, quando eu estava voltando, quando eu soube da notícia, né, como eu te disse, eu estava indo para esse casamento, estava voltando na BR, eu recebi uma ligação de uma irmã dele. E ela se apresentou, né? Eu estava tão nervosa, Beto, que eu não me recordo ao certo, tá? O que ela falou, mas eu lembro que ela disse que, assim, eles estavam muito constrangidos pelo que ele tinha feito, e ela disse assim: eu nem lá vou visitá-lo, porque eu não aceito o que ele fez. E eu só fazia assim: tá bom, tá certo. Porque eu só queria desligar, sabe? Mas eu não queria, Beto, ser mal educada com ninguém, até porque, mesmo ela sendo irmã dele, ela não teve culpa, ela Ela não não é fez lá, né? assassina. Claro, ela não Eu é. achei Então, muito assim, nobre de ela já imediatamente se posicionar. Isso é o que uma das coisas que mais angustia quando você faz um crime é você ver que a família do assassino não se pronuncia direito e não se manifesta. então, só foi ela, né, que entrou em contato comigo. E aí eu só fiz assim, não, tá bom, tá certo. Eu só fazia isso, porque eu não estava em mim. E desligou. E pronto, foi o único contato que eu tive, foi a única pessoa que eu tive. Só que assim, depois que a gente foi lá no apartamento e pegar as coisas dela e voltar, a proprietária ficou muito assim chocada, né, com o que aconteceu. E a gente ficou sabendo que alguns parentes dele, é porque eu não posso falar Sim, nomes, tá? Não posso claro. especificar, mas alguns parentes dele foram lá no imóvel e estavam fazendo questão de algumas coisas que tinham lá. Porque assim, a gente pegou algumas coisas dela, assim, documentos principais, porque a gente fica sem cabeça, né? A gente vê assim, isso aqui tem que levar de documento. E os móveis que tinha, tipo assim, geladeira, hacker da sala, eram coisas muito simples, ventilador. Meu pai disse assim: não, vamos doar para alguma, porque a gente não queria nada, a gente não queria Lógico. voltar nada. Então a gente mandou doar para uma instituição de caridade. Salvo engano, foram de crianças com câncer, eu não tenho certeza, mas foi alguma instituição de caridade. E aí meu pai mandou doar tudo, 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 tudo. E aí esses parentes dele, que eu infelizmente não posso citar nomes, foram lá querendo fazer questão, sabe, por algumas coisas. Tipo assim, essa geladeira foi ele que comprou, eu tenho a nota fiscal. Nossa.
Isso aqui, esse hacker foi eu que Mas ele dei. é de Aí eu, Belém? não, ele é natural de Recife, mas ele estava morando lá, só que ele tem parentes lá também, Nossa, entende? entendi. E a pessoa já vai lá, É, já faz a partilha do nada, isso, do nada. Aí eu em cima lembro que da eu falei morte assim, de olha, duas pessoas. isso, e o apartamento com sangue ainda. E aí eu tenho tudo isso até hoje em conversa, eu tenho tudo gravado. E aí eu lembro que eu falei, a proprietária estava muito nervosa, porque ela também não queria, né, ser prejudicada. E aí eu disse assim, olha, não se preocupe, eu vou lhe dar uma declaração aqui dos meus pais, ele autorizando, tá, que a senhora doe todos esses móveis, e diga a essas pessoas dele que estão fazendo questão, que qualquer problema, entre em contato comigo, que a gente resolve na justiça. Aí não sumiram e não falaram mais nada, sabe? Porque, Beto, chega a ser assim, inacreditável, Essa irmã sabe? foi Uma nobre atitude de te dessa. ligar, agora o resto foi. Você entende por que que esse homem fez o que ele fez, É, né? Pode ter é. alguma base deles também. Quando você vai tomando corpo da investigação, o que que ele fala? O que que ele alega? Ou ele não fala nada? O Joelson. O que ele falou lá para os policiais, que isso consta no inquérito, é que ele foi para cima da Tamires, aí ele diz até assim, e a safada da Jéssica veio para cima, algo assim. Eu sei que ele chama minha irmã de safada. Mas é justamente, Beto, se tu tá num lugar preso, teu amigo tá sendo atacado, o seu instinto é de ir lá Não, nem se defender o você não seu conhecer a amigo. pessoa. Com certeza, com Isso é certeza. humano. Então, óbvio, isso, Ele óbvio que queria ela matar foi, sabe? ele queria matar a Tamires. A Se a Tamires, e aí, Jéssica porque tivesse ele ficado tinha, parada, não tinha feito nada. O ódio, então, ele acredito que ele estava tinha feito. primeiro na Tamires, O pelo ódio jeito. primeiro foi na 13 Tamires, porque a facadas, né? Tamires. Isso, porque a Tamires ofereceu abrigo a ela. Então ele estava com ódio porque a Tamires deu esse suporte a ela, entende? Só que assim, eu acredito que ele não ia deixar minha irmã viva de forma alguma. Ele não ia deixar uma testemunha Sim. entende? Enfim. Ele tentou alegar legítima defesa, não? Tentou no dia do julgamento. No dia do julgamento. Qual foi? Beto, é uma coisa assim tão chocante. Ele foi com papel escrito, eu não sei o que estava escrito, mas ele foi com papel. E aí ele queria ler o que estava escrito, papel. Aí o juiz disse, ó, você pode consultar seus apontamentos, agora ler um texto escrito, não. E aí, Beto, ele inventa uma história totalmente diferente do que os próprios advogados dele estavam tentando Absurdo. fazer, entende? Ele foi totalmente, enfim, contraditório. E aí ele disse que a Tamires entrou com Jéssica, foram para a cozinha, que ele começou a escutar um murmurinho das duas, e aí quando ele se deparou, Tamires esfaqueou Jéssica, e Jéssica estava botando sangue com ar pela boca, porque ela foi atingida pelas costas, e aí ele, para defender Jéssica, ele foi em cima da Tamires. Beto, uma coisa totalmente assim, sem noção mesmo. E aí ele disse que a Tamires deu as facadas nele e que um anjo de luz o Nossa. ajudou para que ele saísse dali, foi para que ele saísse dali e conseguisse chegar ao quarto e ficar com vida. Ele foi ajudado por um anjo de luz. Nossa Senhora. Que, Uhum, que... Você viu ele falando uhum. isso? Você esteve no Vi, eu estava presente. O julgamento dele, na verdade, foi adiado. Eu não Sim. sei se você ficou sabendo. Não. Tinha sido marcado para o ano anterior, que eu não fui porque eu estava grávida Que e o era médico me proibiu. 2022. É 23. Não, quando Do- foi o e- Isso. julgamento? Que ano que Não, foi o julgamento? o julgamento foi esse ano, né? Esse ano 2024, né? isso, aí era para ter sido em 2023. Foi marcado em 2023. Aí eu estava grávida, eu não pude, o médico me proibiu, porque, enfim, né, não tinha condição. E aí minha tia foi. Só que quando chegou lá, os advogados dele alegaram insanidade mental. Essa matéria já tinha sido discutida no processo, já tinha sido mostrado que ele não tinha problema algum, mas no dia do julgamento, a juíza que estava presidindo, ela aceitou e adiou o julgamento. E aí ele foi submetido a exames e ficou comprovado a perfeita capacidade mental dele. Inclusive, consta no exame que ele tem esse poder de manipulação, que ele tentou manipular os próprios médicos, entendeu? Isso consta no exame. E aí foi remarcado para esse ano. Aí esse ano eu pude ir. Aí eu fui. Aí eu vi, entendeu? Ele falando isso. Eu fiquei presente o julgamento inteiro. Como foi ver ele falando esses absurdos? Beto, a gente não pode falar nada, né? A Sim, gente tem que mas ficar você, calado, assim, porque, enfim, é o momento dele internamente. péssimo. É horrível. Assim, ele tenta.
criar uma coisa assim que não tem como ninguém acreditar. Ele Você quis vê que não tem transformar arrependimento. sua irmã em um assassino. Isso, ele chega até a falar assim, lá no momento, ele disse assim, vocês não conheciam a verdadeira Jéssica. A verdadeira Jéssica tinha dupla personalidade. Aí o Nossa. juiz interrompeu ele, foi o juiz interrompeu e disse que ele não podia, né? Enfim, a vítima não estava lá para se defender, né? Mas assim, você vê, Beto, que não tem arrependimento. Não tem, porque ele poderia usar daquele momento, né, para, não sei, de alguma forma dizer, olha, eu me arrependo, me estou aqui para pedir perdão Sim. à família. Não, é de uma frieza. É assim, eu não tenho palavras, Beto, para te dizer a crueldade dele. Quando porque tem um movimento muito forte que depois disso, isso aconteceu, por exemplo, no caso aqui da Rua Oscar Freire, o rapaz, depois de matar os dois moradores, ele escreve PCC na parede, querendo indicar que aquilo era uma coisa do PC, querendo jogar para a polícia uma outra investigação. Um outro desenha cruzes para fazer um ar meio seita. No caso, ele escreve sapatão na parede, não é isso? Com sangue. Por que que Eu não vi ele diz o que sobre isso? Por que que ele escreveu isso? porque ele dizia que a Tamires era sapatão. Só Mas, que nem a Tamires era também, entende? Mas ele tentou, tipo assim, ele tentou criar uma história como se ele tivesse flagrado as duas traindo ele, entende? Isso ele falou no dia do crime, quando a polícia chegou lá. E aí houve a investigação, no prédio tinha câmeras, e mostra que em todo momento ele não sai do apartamento. Ele não sai. Ele permanece o tempo todo no imóvel. Jéssica, que chega, entendeu, com Tamires. Inclusive, as duas foram mortas na cozinha, totalmente vestidas. Então, assim, como é que ele iria flagrar se ele não tinha saído do apartamento e chegado? Porque ele contou à polícia que quando ele chegou no apartamento, ele flagrou as duas. Mas ele não sai em nenhum momento, entende? Então, assim, ele tenta criar essa história para as pessoas acreditarem que elas tinham algum envolvimento, mas elas não tinham. Era só uma amiga dando suporte para outra. e daí, no final, ele transforma a Jéssica em assassina, a Tamires em assassina, Isso, que a isso. Tamires Ele teria tentou matado criar a isso. Jéssica, e ele, em defesa do amor da vida dele, foi lá Isso, e deu 13 facadas. isso. Ele tem um ponto, uma coisa, ele deixa a faca encravada na Tamires. Na Tamires. Eu Em não sei pri- te dizer o local exato, porque eu não vi a Não, imagem. Mas não, me falaram que nem, era nem mais ou menos deve. aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, porque o que você tinha me falado é que primeiro ele ataca a Tamires e depois a Jéssica. Mas a faca fica encravada na Tamires. Ele poderia ter voltado e ainda ter dado mais estocadas na Veja só. Tamires? O que, o que eu sei é que, assim, o que me falaram lá, a polícia, que a discussão, o problema começou na sala. E aí, porque ele trancou as duas, ele trancou o Sim, imóvel. E aí, ele começou a atacar na sala e elas correram para a cozinha. Eu acho que, tipo assim, para pegar outra faca e se defender, entende? lógico. Quando elas correram para a cozinha, eu acredito que nesse tempo Tamires conseguiu pegar alguma outra faca. E aí, no crime, salvo engano, são duas facas que usa, entendeu? Que a perícia, né, faz os exames, enfim. Aí uma ele deixa na Tamires e a outra é que ele mata a minha irmã Ah, nas costas e ele leva essa faca com ele para o pro quarto, quarto. entende? Isso, para o quarto, que é quando o policial chega e ele está lá. E eu falei no início, né, que o policial até afastou assim com a faca quando Sim. encontraram ele lá. Ela ia morrer. Ele se corta com a faca, não? Porque muita gente, quando vai pegar a Hum, faca, escorrega e se corta. Isso Para eu não sei saber te se. dizer. Porque por isso que tem empunhadura, tem uma série de coisas. Tem aquelas facas que você põe dedo, tem outros que eles fazem uma empunhadura falsa. Na prisão se faz muito isso. Uhum, Para você não se machucar. Isso mostraria ainda mais o conhecimento de como uhum, fazer. Né? uhum, uhum. Essa parte. E ele fala do sapatão, ele confessa que é ele que escreveu o sapatão na parede. Eu acredito que no dia ele confessou, mas eu não Mas sei te dizer no porque júri não foi nem perguntado sobre isso? Beto falou sobre isso, que ele escreveu. Só que ele ficou, eu acho que ele fica calado nesse momento. Tá. Eu acredito que ele fica calado, mas ele escreveu. Ele pegou o sangue, né, das duas mortas e escreveu. A proprietária no dia me disse que ela lavou para a gente não ver, né? Ela Sim, tirou. lógico. Uhum, Os celulares deles foram periciados? Por que a importância dos celulares? Para saber o tipo de uhum, conversa que ela tinha com ele, como que uhum, era, porque isso ajudaria a mostrar exatamente até esse desejo de ele findar com a vida dela, de possíveis brigas, aquelas que a gente não sabe como são. Foram periciados para uhum. ver e-mails, celulares, Então, tudo Beto, isso? eu não sei te dizer se o celular foi periciado, mas eu me recordo que
Falaram lá, quando a gente chegou lá na delegacia, que o celular dela tinha sido clonado. Como se ele tivesse. Ah, ele tinha Porque tem, posto né, um a opção no espião. WhatsApp, no WhatsApp, né, você Fazer meio dois que clonar, lugares. É. né? Isso foi o que falaram pra gente, mas eu não sei nem te dizer se chegou até essa perícia. E eu lembro que quando ela conversava comigo, ela mandava para mim pelo Telegram, ela não mandava pelo WhatsApp. Não tem aquele aplicativo Sim, Telegram, sim, né? sim. Hoje eu acho que nem funciona. Ela mandava algumas coisas, ela dizia, não, minha irmã, eu não vou mandar pelo WhatsApp. Ela tinha medo dele ver. E eu dizia, mas como é que ele vai ver se ele não tem acesso ao teu WhatsApp? Ela dizia, não, Joyce, mas eu tô achando que ele tá vendo de alguma forma. Ela chegou a comentar Ah, ele isso deve ter comigo. E colocado às vezes, um espião no celular dela, ela não sabia. e às vezes, quando ela me mandava alguma mensagem no WhatsApp, ela apagava na mesma hora. Ela dizia, leia que eu vou apagar. Porque ela tinha medo dele ver. Gente, a sua irmã viveu um sequestro de absolutamente tudo. Daí ele foi preso, flagrante, ficou um pouco na prisão da aeronáutica, depois foi para uma cadeia comum. Ele ficou. Depois de muita luta nossa. É, mas ele consegue, ele sai em Uhum. algum momento, ou ele vai ficar preso até o julgamento. Não, ele fica até o julgamento. Tentaram, né, que ele saísse, mas a gente ficou muito em cima, né, sempre em cima, e aí ele não saiu. E quanto tempo ele pegou de julgamento, de júri? 50 anos. Bom, então ele morre na cadeia. 50 anos, e aí o que é que acontece? Depois do julgamento, 5 dias, acredito, 5 dias depois, 5 ou 6 dias, não sei, a gente recebeu a notícia, né, do falecimento. Eu não sei te dizer, do falecimento dele, eu não sei te dizer o que houve, até porque, Ele enfim, a morreu? gente não... Tô sabendo Morreu. aqui com você. Na pauta não me É, mostraram que morreu. eu acho que ele morreu dia 2. O julgamento foi final do mês de maio, acho que foi dia 28. No dia 2 do mês seguinte, ele faleceu. A gente recebeu a notícia, o advogado dele entrou em contato com o nosso, informando o falecimento, e depois eles juntaram nos autos do processo. Só que assim, a gente não sabe o que aconteceu, porque na certidão de óbito consta causa indeterminada. Não sabemos se aquilo que ele falou tanto para sua irmã ele fez. Eu não sei te dizer, de Ou verdade, não sei alguma o que coisa. Mas aconteceu. de fato que ele, Eu acredito ele que o choque da sentença, né, 50 anos, né, ele deve ter pensado assim, eu vou morrer aqui dentro, não vou sair, É porque entende? ele tem o quê? 57, 58? No dia, ele deve ter 60 quando foi o julgamento. Não, acho que sim, é uns 57 por É, aí. então ele não, por mais que tem saidinha, tem até daí das 20, 25 anos, Mas não é demora, nessa. né, não é Aí ia assim, demorar isso. também. As pessoas acham que também Sim, sim. é impunidade, nada com. Não, peraí, fica 20 anos na cadeia, fica um dia, fica uma hora na cadeia. Ainda mais Uhum, quando uma pessoa, em princípio, não é bandido, né? Porque o bandido coloca uhum. na conta e risco dele a possibilidade de ir para cadeia. Foi. Como é saber que ele morreu? Beto, para ser muito sincera, eu não sei te definir, mas assim, eu não fico feliz com nada disso. Porque tem gente, né, que diz, morreu, não sei o quê. Eu não consigo, Beto. É tudo tão triste, Não sabe? existe Porque não essa precisava. sensação de Não, alívio ou não. bem-estar, ou até a vingança que faz parte da existência humana. Isso não teve. A gente não tem, sabe? Minha irmã não tinha, eu não tenho, a gente não tem esse coração. Quando eu recebi a notícia, eu tomei um choque assim. E na hora eu pensei, eu disse, meu Deus, não precisava de nada disso, porque ela queria tanto o bem dele que podia estar todo mundo bem. Minha irmã, Beto, era o tipo de pessoa que, mesmo ele separado, se ele precisasse dela para alguma coisa, ela iria estar lá para ele, Entendi. entende? A gente não tem essa maldade, Mas nem ele de. não. É que você. A posse, ela é dele. Ele não é. Não tem esse direito de ir embora. Não tem esse direito de me deixar. Ainda mais que é muito também. Não estou dizendo que é assim, mas estou dizendo que muitas pessoas fazem assim, pessoas mais velhas que pegam pessoas mais novas, inclusive porque é mais fácil de manipular. A pessoa não tem uma experiência de Sim, vida, não tem um histórico que a proteja, inclusive. Né? que é o caso dela. Falando em proteção, o que você falaria para uma irmã que tem uma outra irmã como você, como a Jéssica, passando por algo parecido? O que você falaria para essa irmã que está do lado de fora e que hoje você gostaria de estar mais do lado de dentro? Você diz uma irmã que ainda tem a sua outra irmã viva? Que tem a possibilidade de... Tudo que você tentou não ser hoje, você com certeza, eu acho que você abria a porta, arrancava ela, tirava ele, chamava Com certeza, medida protetiva. O que você com falaria certeza. para uma irmã que está vivendo algo assim, que a gente tem medo de se meter e de ser É, inconveniente?
O que eu diria para ela é que ela se atente aos sinais e que ao menor sinal de possessividade, que ela, ou enfim, né, qualquer outro sinal desses comportamentos que esses homens têm, que ela lute, que ela busque proteção, que ela denuncie, porque tem que ser denunciado. Beto, eu infelizmente, como eu falei para você, eu não tive essa maldade, digamos Oportunidade. assim. Não, maldade que eu digo assim, de enxergar esse lado Entendi. ruim nele. Mas hoje, depois de tudo que aconteceu, eu paro para pensar assim, poxa, se ele dizia que ia tirar a vida dele, óbvio que ele seria capaz de tirar a vida de outra pessoa. Porque se você tira a sua vida, o que é a vida do outro? Né? Hoje eu tenho essa visão, Beto, na Muito época eu bom. não tinha, entende? Então, assim, o que eu digo é lute, vá atrás, busque proteção, denuncie, porque assim, eles fazem, não subestime, não subestime. Eles fazem assim, sem o menor arrependimento, sem o menor rancor. Sim, E é um buraco, Beto, que nunca é preenchido, sabe? E fica o trauma, né? Eu vou levar para o resto da minha vida. com certeza. Ah, e fica o aprendizado e que a tua entrevista aqui também Sim, ajude as outras pessoas a impedirem que isso aconteça. Você, Joyce, com você me falou certeza. que você é católica. O Sim, catolicismo tem sempre a visão cristã de Cristo do perdão e tudo mais. uhum, Então, preciso sim. fazer essa pergunta. Muita gente fala que pergunta idiota, não é, eu preciso saber. É possível, ainda mais que ele morreu, é possível perdoar? E se ele tivesse vivo, era impossível perdoar ainda? Beto, eu vou ser muito sincera. Se eu visse, de fato, arrependimento nele, eu acho que eu até rezaria. Pedia, Deus, perdoa, porque ele de fato está arrependido. Mas ele não teve, entendeu? Arrependimento. Eu não digo assim a você que eu tenho raiva, assim, rancor. Eu não tenho, sabe? Mas eu confio muito na justiça divina. E eu não estou te falando isso porque eu desejo o mal dele. Não, eu não desejo. Mas eu sei que, de alguma forma, ele vai pagar o que ele fez, porque não foi brincadeira. Ele destruiu duas famílias. E Deus é o nosso pai, né? O pai, ele ensina, né, ao filho. E Sim. ele também tem que castigar. Só que, assim, o castigo que eu falo, Beto, é o ensinamento. Não é aquele castigo, como a gente sabe, de, enfim, né, violência. É o de ensinamento. Se ele realmente se arrependeu do que fez, não sei, no último segundo da vida dele, que Deus o perdoe. Mas, assim, isso só ele vai saber, né? O que está no coração dele. Durante o julgamento, ele cruzou olhar com você ou ele pediu perdão para a família, até como estratégia para as famílias da Não, Jéssica e da Tamir? ele não pede perdão a ninguém. E, como eu te falei, ele distorceu totalmente a história, que não foi uma história nem dita pelos advogados dele. Ô, Ele louco. distorceu totalmente. Agora, ele me viu lá, sabe? Ele me viu. Ele olhou para mim duas vezes. Tipo assim, ele olhou a primeira, eu acho que ele ficou na dúvida, será que é ela? Aí ele olhou de novo, tirou a vista, não olhou mais. Abaixou a cabeça ou continua Isso, arrogante? e ficou só olhando para Tá. o juiz, né? Porque ele fica com a cadeira de frente para o Sim. magistrado. Uhum. Uau. Você, quando encontrar com a sua irmã, sendo católica, você acredita em vida após a vida. Nossa, vida após a morte. O que você quer fazer quando você encontrar com a sua irmã? Ai, Beto, o que eu mais queria é dar um abraço nela, sabe? E pedir perdão por não ter enxergado isso, porque de fato eu não enxerguei. Isso poderia ter acontecido. Eu achei que eu iria envelhecer com ela, sabe? Eu tenho duas filhas, duas sobrinhas dela, e ela não chegou nem a conhecer as sobrinhas. Eu sempre mostro as minhas filhas, ó, aqui, tua tia. Eu sempre ensino, minha mais velha, ela quando vê a foto, ela faz assim, titia Jéssica, titia Jéssica. Aí eu digo, filha, ela tá no céu, ela tá olhando aqui por vocês. E é isso, eu queria, né, dar um abraço, que ela visse as sobrinhas, que ela conhecesse. De alguma forma, eu acredito que ela veja, de alguma forma, eu acredito. E eu converso com ela, mesmo sem ter a certeza que ela tá me ouvindo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu converso com minha irmã. E eu só quero que ela esteja bem, Sim. lá, bem. Tá Uhum. ouvindo, sim, com certeza ela tá ouvindo. Eu te sinto um pouco culpada. Você se sente culpada? Eu me sinto culpada por não ter enxergado o perigo que ela estava vivendo, entende? Eu não enxerguei. Tipo assim, é como eu estou te falando, ela falava assim, ela dava tanta certeza que a preocupação dela maior era com ele do que com ela, que com ela ele não faria, que eu não tive essa.
esse olhar, essa visão de que ele poderia fazer alguma coisa com ela. E depois que tudo aconteceu, eu fiquei, meu Deus, como é que eu me enxerguei? Como é que uma pessoa que diz que tira a própria vida não vai tirar do outro? Mas na época, nesse momento, eu não tive essa visão. Mas, Joyce, tem coisas que as coisas acontecem, a gente não controla, infelizmente. E, com certeza, por exemplo, uma entrevista dessa daqui como a sua pode estar alertando outras irmãs a terem mais coragem de se intrometerem na vida de uma outra irmã. Você tem outros irmãos ou era só a Jéssica? Só a Jéssica, única irmã. Então você virou filha única. E Infelizmente. é muito difícil porque o irmão é aquele que a gente podia ter sido, né? Então, e a forma que você perdeu sua irmã... Minha querida, eu queria poder te dar um abraço de obrigado e dizer para você que tira essa culpa de você, porque a vida de cada um a gente não tem como controlar. Nossa, quanto mais a dos outros, muitas vezes. Sim. Se você tivesse se metido antes, talvez eu estaria entrevistando sua mãe, sei lá, seu pai. Inclusive, Beto, eu iria para lá buscá-la. Você falou isso agora, eu lembrei. Eu queria para lá, ela falou comigo, eu disse, minha irmã, eu vou. Só que assim, ela saiu de lá com a Tamires dia 30 e ela iria voltar dia 12, porque a passagem estava comprada para o dia 12. E eu falei assim, minha irmã, eu não posso passar muitos dias. Tipo assim, Beto, eu iria, já que ela ia voltar dia 12, eu iria dia 10 para passar só 2 dias, que era o período, tá entendendo? Mas eu iria para lá buscá-la. Só que como ela não estava aguentando mais, ela chamou a Tamires, mas se a Tamires não fosse, seria eu. Então a Tamires te salvou, a Jéssica te salvou, para você poder ter as suas filhas, que senão você não as teria, para elas poderem brilhar pela sua irmã, que senão elas não brilhariam. Você faz terapia? Estou virando meme já. Você já faz terapia? Eu faço acompanhamento. E no começo é que eu fiz, precisei tomar medicamentos. Porque você é a vítima viva. Você, seu pai, sua mãe, todo mundo, a família fica viva, mas você que se torna a voz da Jéssica, você se torna a vítima viva de fato, porque você é que tem... E esse exercício, como dessa entrevista, é importante para você ir limpando dentro de você e já indo para frente. Espero que em breve você já esteja só com saudade, não mais com tanta tristeza, nem com culpa zero, porque com a saudade a gente caminha mais fácil. Então... Sim. Fica meu muito obrigado, queria poder te dar um abraço de verdade, fica o meu abraço virtual. Igualmente. E com certeza a sua irmã deve estar muito feliz da irmã que ela tem. Que ela tem, porque esse verbo a gente não conjuga no passado. O amor, ele é presente, seja a hora que for. Sempre, sempre. Fique em paz, tenha suas filhas, brinque com as suas filhas, brinque o que a Jéssica brincaria com elas. Converse sempre, porque eles ouvem sim. Eu não concordo com você, eu acho que ouvem sim, são nossos anjos da guarda de verdade. E siga em paz, fique em paz, por favor. Amém. Amém. Tá. Obrigada, Beto. Outro abraço. Eu que agradeço. Tem mais alguma coisa que você queira falar, que eu não perguntei, que você quisesse trazer? Não, que eu esteja lembrada agora, tudo, não. Né? Tá bom. Acho que... Que as pessoas conheçam a Jéssica e a Tamires por você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Beto. Um beijo grande. Obrigada. Beijo. Outro. Tchau, tchau.